O podcast Além da Capa é apresentado pela FAM, Faculdade de Americana. Faculdade é FAM, o momento é agora. O momento é agora. Faculdade é FAM. Acesse fan.br. Santa Bárbara do Oeste. 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 Verticalização. Vertical. Expansão civil. Construção civil. Santa Bárbara do Oeste está ficando mais velha. Completa 201 anos de fundação nesta quarta-feira, 4 de dezembro, em um momento marcado pela expansão de loteamentos, construção civil aquecida e uma perceptível tendência de verticalização nos condomínios que surgiram na cidade nessa década. O prefeito Denis Andia, inclusive, esteve aqui no Grupo Liberal em agosto para comentar esse movimento. São 7h08, estamos recebendo aqui no estúdio a presença do prefeito de Santa Bárbara do Oeste, Denis Andia. Bom dia, prefeito. Bom dia, satisfação muito grande começar o meu dia, começar a semana, podendo falar com vocês e o pessoal todo que nos acompanha. Bom, convidamos o prefeito aqui para falar conosco ao vivo, para tratar inclusive dessa manchete aqui do Liberal de ontem, né, Thalita? Isso mesmo. Em 6 anos, os empreendimentos aprovados em Santa Bárbara cresceram 111%. Prefeito, a que o senhor acredita esses números? Eu acho que, primeiramente, uma visão de que a cidade estava amarrada ao longo dos últimos anos. O Liberal publica nesta quarta um especial sobre mais um aniversário em terras barbarenses, com foco justamente em como a cidade chegou a esse resultado. Eu sou Bruno Moreira e esse também é o assunto dessa edição do Além da Capa. Nós vamos reproduzir aqui a entrevista que o Denis Andia nos concedeu e que norteia o especial publicado nesta quarta. Antes disso, eu falo com o repórter André Rossi, que foi quem conversou com o prefeito de Santa Bárbara. André, a gente conversa sobre os assuntos que estão em destaque dentro desse especial Santa Bárbara do Oeste 201 anos e os assuntos relacionados a planejamento urbano, seja ocupação de espaços ou modificação do estilo de projeto que normalmente tem sido aprovado pela prefeitura, com a cidade ganhando mais empreendimentos no formato vertical. Tudo isso conduziu à conversa que você teve com o prefeito Denis Andia no último dia 28 de novembro, para a publicação nesta quarta-feira, dia 4 de dezembro. Como foi a escolha do assunto que norteou essa conversa com o prefeito? Essa questão da verticalização de Santa Bárbara nos últimos 10 anos já era algo que o Liberal até tinha abordado durante o ano, né, em uma entrevista que o Leonardo Oliveira, repórter aqui do jornal, fez com o Denis. E a gente achou uma boa oportunidade para aprofundar um pouco esse tema, né, e saber do prefeito como tinha sido fazer essa transição quase da cidade para uma verticalização. O Denis comenta que já existia uma demanda reprimida para esse setor na cidade, né, que era uma opção que eles observavam e que buscaram desde 2013, quando assumiram o governo, facilitar que isso se desenvolvesse e também continuasse atraindo o interesse da construção civil e de empresários, né? Então, dessa conversa que a gente teve com o Denis, saiu a matéria que é a capa do suplemento agora sobre o aniversário de Santa Bárbara, também, né, falando sobre o prolongamento da Avenida São Paulo e de como eles vão aproveitar aquele vazio urbano, né, gigante que tem na região que liga com a Avenida Santa Bárbara, próximo ao limite de Americana, e também seguirão essa tendência de verticalização da cidade. 30% daquele terreno será para condomínios residenciais, né? Então, e os outros 70% eles vão utilizar para desenvolver o comércio, prestação de serviço. É um loteamento, segundo o prefeito, pensado de uma forma diferente, pensado para crescer já com essa vocação forte econômica, comercial. Só para facilitar a transcrição deles. Bom, prefeito, queria começar falando sobre a questão do crescimento da cidade, da questão dos condomínios, né? Sobre bastidor dessa conversa, André, a gente percebe ao fundo
um barulho que vai acompanhar toda a entrevista, mas não foi um barulho causado por nenhuma das pessoas que acompanhava você e o prefeito durante essa entrevista, que foi no gabinete dele na prefeitura, que, se não me engano, fica no 8º andar, então é um andar alto, mas deu para perceber como dali é muito presente esse barulho feito pelo vento, pela chuva, naquele dia que vocês trocaram essa ideia, né? Eu cheguei na prefeitura e ainda tava algumas nuvens assim meio carregadas, não parecia que ia chover. Aí subi para o 7º andar, que é onde fica o departamento de comunicação, né? Que eles iam acompanhar a entrevista. Subimos para o 8º andar e aí, a partir do momento que eu apertei para gravar, comecei a ouvir um barulho meio peculiar. Falei, ué, mas o que é esse, né? Demorei para entender. Foi quase instantâneo ao apertar o REC, passar a perceber esse ruído de fundo, né? Demorei para entender que era o vento. Nossa, de fato venta muito lá e o gabinete do Denis fica tomado aí pelo vento. Como a cidade tem se preparado para lidar com isso, né? Quais têm sido os pontos mais não críticos, mas onde estão os principais desafios dessa situação? Eu acho que o maior desafio é um desafio que nós já superamos, que é relacionado ao tratamento de esgoto do município. Há uma preocupação independente disso, uma preocupação de se atingir os 100% do esgoto tratado. Ao longo desses últimos anos, em paralelo a esse crescimento também verticalizado, nós buscamos fazer a lição de casa e colocar em prática a execução de algumas obras importantes. Então, a estação de tratamento de esgoto da Toledo 2 foi inaugurada em fevereiro, já está em funcionamento. E nós temos 2 outras obras que se complementam ao conjunto todo instalado, que é a estação de tratamento do Barrocão, que já tem aí 60%, 65% já de obra executada. Devemos tê-la concluída no primeiro quadrimestre, provavelmente, de 2020. E tem a estação de tratamento de esgoto da Balsa, que está sendo ampliada em 8 vezes. E também tem a previsão de conclusão por volta aí do primeiro quadrimestre de 2020. Acho que esse conjunto de ações que estão acontecendo, eles já visualizam esse crescimento. A estação de tratamento da Toledo 2, ela já atende a maior parte dos condomínios que já foram verticalizados, que já foram entregues e que serão entregues num curto prazo. Ou seja, toda essa demanda já foi equacionada do ponto de vista do tratamento de esgoto. Com relação ao abastecimento de água, é um outro ponto a se trabalhar conjuntamente. Então, nós fizemos lá atrás um aumento de 1 bilhão de litros de água de reservação. Em uma das nossas represas, que foi ampliada através de uma nova comporta, ampliou a lâmina de água e nesse volume de 1 bilhão. E nós implantamos 3 sistemas de captação de águas correntes que a gente não tinha anteriormente. A gente sempre captava das águas represadas, implantamos 3 sistemas novos. Então, o conjunto disso tudo também permite que a gente possa ter a sustentabilidade do ponto de vista hídrico necessário. A situação já era confortável e ela ficou ainda mais confortável e compatível. E temos alguns projetos novos ainda de ampliação. Esses são os pontos que a gente pensa com mais vigor quando se fala dessa verticalização. Os demais pontos que são observados, na verdade, já são situações. A verticalização acontece em regiões onde já existe a mancha urbana, ou seja, coleta de lixo, a própria segurança, né, a estrutura de postos de saúde, de escolas, elas já existem e o que foi ampliado nos últimos anos permite esse avanço.
Esse é o ponto positivo da verticalização. Você não expande a cidade horizontalmente para ter que levar energia, esgotamento de recolhimento de esgoto, abastecimento novo, novas linhas de ônibus e tudo mais. Aonde está acontecendo, a cidade já existia, ou seja, os serviços já existem e já estavam fortalecidos para isso. Então, esse é o maior, e obviamente que junto a tudo isso, a cidade vem passando por uma transformação viária, né? Que também, independente da questão da verticalização, ela já se fazia necessária. E isso já trouxe, né, novos caminhos e novos eixos de escoamento, de trânsito, né, para as pessoas. Então, a cidade ela foi se preparando em paralelo a esse crescimento vertical, sempre compatível com os estudos de impacto, né, de vizinhança, que é sempre analisado na aprovação de um projeto, enfim. A cidade foi crescendo compativelmente. A verdade é que a gente tinha uma demanda muito reprimida em termos do potencial de desenvolvimento da verticalização. E o que a gente buscou fazer foi destravar isso, desburocratizar, não criar maiores empecilhos para aqueles que vêm empreender no município. Deixar o município, a economia, isso gera economia no momento de construir. A construção civil foi sempre uma alavanca ao longo desses últimos anos, principalmente nos tempos de crise, foi o que nos ajudou a manter a economia melhor ativada na cidade e acaba gerando, num segundo momento, algo importante também para a economia, que é um público consumidor que a cidade passa a ter. Nesses eixos onde a verticalização aconteceu, na maior parte das vezes, nós temos pessoas que em algum momento das suas vidas precisaram procurar outras cidades da região para começar a sua vida, né? A pessoa que casa, começa a formar a sua família e não encontrava aqui em Santa Bárbara. Essas pessoas estão regressando muitas vezes a Santa Bárbara do Oeste. E é um público que vai se somando, potencializa comércio, potencializa prestação de serviço. Falando sobre a questão também da transformação viária que o senhor citou, né? Sim. A gente tem a questão das obras da Avenida São Paulo, né? Que vai ligar a região central com a Zona Leste, né? Uhum. Tem toda aquela região do vazio urbano, né? Que é uma área em potencial. Em qual etapa está esse prolongamento, né? Qual que é a próxima etapa? E qual que é o impacto, né? O que está previsto para lá na questão de condomínios residenciais? Vai ter indústria, não vai? Qual que é a ideia da prefeitura? Do vazio urbano, né? Isso, para essa toda essa... O impacto no vazio urbano. Bom, as obras já estão completas, né? Já são conclusas. O prolongamento da Avenida São Paulo já é uma realidade há alguns meses. É um dos eixos importantes e diferenciais que a cidade ganhou nesses últimos tempos. E nos permitiu desenvolver um grande sonho da nossa cidade, que é desenvolver o vazio urbano, que vai permitir a interligação, vai permitir a integração entre a Zona Leste e a área antiga da cidade, a área central da cidade. Nesse vazio urbano, nós trabalhamos ao longo dos últimos anos a aprovação de um empreendimento, de um loteamento, que ele tem um perfil diferente dos demais loteamentos que a cidade teve até hoje. Ele tem 30% dos seus espaços voltados a residências, apenas 30%. E todo esse espaço voltado a residências é para verticalização, não para construção térrea. E o restante dos 70% dedicado exclusivamente a comércios e prestação de serviços. Ou seja, a ideia é trazer para esse vazio urbano que fica no meio da nossa cidade, uma integração entre as partes da cidade, mas
Se a gente observar o mapa estendido da cidade, a parte conurbada com a Americana, uma boa parte do município de Americana, esse vazio urbano fica no centro disso tudo, dessa cidade expandida. Então, a nossa ideia, o desenvolvimento dessa área, prevê a criação nos próximos anos, com essa configuração que eu falei, de um centro econômico para essa cidade expandida. É para esse espaço que muito provavelmente virão, por exemplo, agências de concessionárias de automóveis, muito provavelmente o setor médico se desenvolva nessa parte. Nós já temos ali muito próximo um grande grupo aí da área da saúde que adquiriu uma área nesse vazio urbano. Nós temos a perspectiva do desenvolvimento gastronômico, do desenvolvimento de agências bancárias, do desenvolvimento de empresas de tecnologia. Enfim, é um espaço diferente na sua configuração para que nasça já com a vocação de ser um centro econômico, né? Então é a grande aposta de Santa Bárbara do Oeste para o seu desenvolvimento nos próximos 15 anos. Já começa agora, mas eu digo, ao longo dos 15 anos, imagino que isso tudo deva... 15 não, estou falando 15, mas fazia essa conta antes das etapas que a gente já superou. 10 anos. 10 anos certamente esse vai ser o espaço, vamos dizer, de convergência econômica da cidade, com certeza, e de uma parte da cidade americana que vai passar a consumir nesse espaço. E isso é um plano que o senhor tinha desde que assumiu a prefeitura? Olha, essa é uma ideia que eu tenho desde que eu era secretário de Desenvolvimento Econômico. Na época, nós não tivemos a oportunidade de colocar em prática. Quando nós iniciamos aqui em 2013, foi a prioridade na área do desenvolvimento econômico, foi desenvolver esse espaço com essas configurações, em paralelo a tudo que foi acontecendo. Maximizando, ao final das contas, o potencial da Avenida Santa Bárbara, que já é desenvolvido, e o potencial desse prolongamento da Avenida São Paulo que você mencionava. Esse espaço fica entre essas duas avenidas. E sobre um outro assunto que é bacana trazer aqui também no contexto histórico, André, a gente vai antecipar, para quem está ouvindo o Além da Capa até esse momento do episódio, as informações que você trabalhou para a edição do domingo, dia 8 desse mês de dezembro, que fala um pouco sobre a construção do nome de Santa Bárbara do Oeste. O que você descobriu de diferente, de história pouco contada a respeito do batismo da cidade? Acho que é um pouco até meio surreal você pensar em algo assim hoje em dia, né? Mas imagine você estar vivendo lá em Santa Bárbara, em 1943. Apenas Santa Bárbara, né? Santa Bárbara, o nome da cidade, né? E de repente, seja alguém comentando na cidade, ou você abria o jornal local e descobria que você não morava mais em Santa Bárbara. Agora você mora em Canatiba. Foi um contexto muito peculiar da época, porque a gente estava sobre o regime do Estado Novo, né? E estavam fazendo uma série de normatizações em nomes de municípios. Tinha muita cidade por aí chamada Santa Bárbara. Então eles resolveram mudar alguns nomes, né? O governo federal mesmo, que na época era no Rio de Janeiro, inclusive. E o primeiro momento decidiram que seria Canatiba o nome de Santa Bárbara do Oeste. Isso gerou uma revolta popular. E qual seria o gentílico? Canatibense. Eu vou até confirmar aqui, mas Canatibense. Canatibense ou Canatibano, né? Um dos dois, né? Tô com uma pequena colinha aqui. De qualquer forma... Canatibanos, né? De qualquer forma, houve um desagrado da população com isso, né? Houve. Até você pega jornais da época, né? Eles tratam como... Vou até abrir aspas aqui para o Cidade de Santa Bárbara, do dia 14 de novembro de 1943. O último parágrafo. Infelizmente, a decisão é irrevogável, mas o nome é simplesmente para decepcionar. Então, assim, ninguém entendeu, né? O pessoal ficou muito abalado. Teve um padre que na época que liderou, a gente vai contar essa história, né? Que liderou um plebiscito, basicamente, para sugerir um nome alternativo, né?
E aí, nesse contexto, a gente tem a escolha de Santa Bárbara Paulista para ser o nome da cidade. Isso vai ser levado pelo prefeito da época até o governo federal, falando, não dá para ser também nativa, né? Pelo amor de Deus, vamos fazer algo que agrade, né? Que fique mais próximo do que a população quer. Santa Bárbara Paulista tinha vencido esse plebiscito e acabou que não foi Santa Bárbara Paulista, foi Santa Bárbara do Oeste. E a gente vai explicar um pouquinho na matéria qual foi o contexto de por que o Oeste, né? E que é algo que foi questionável, inclusive, em um passado recente. Teve movimentos para tentar retirar o Oeste do nome Santa Bárbara. Então essa matéria do domingo vai contextualizar bem como foi tudo isso. E o prefeito Denis Andia também falou sobre isso na conversa que vocês tiveram, não é? Falou e até para minha surpresa assim, se diz aberto a discutir esse assunto, né? É fato que o nome extenso, de ordem prática no dia a dia das pessoas, acaba gerando alguns inconvenientes. Quando a gente vai preencher algum formulário, e muitos barbarenses como eu já fizeram isso, o número de quadradinhos para preencher quase sempre é insuficiente para o nome da cidade. Quando a gente entrou nesse período, inclusive mais recente, né, da sistematização de tudo que você vai fazer, vai comprar, vai numa loja, vai cadastrar alguma coisa, algumas vezes o apóstrofo cria problema. Muitas vezes, para se facilitar isso daí, as pessoas, as empresas colocam um do Oeste, né? Ou um do Oeste tudo emendado. Desse ponto, eu acho que a gente acaba tendo algum tipo de dificuldade. Gosto do nome Santa Bárbara do Oeste, né? Nasci aqui na cidade, o nome já era esse, para mim é o nome da cidade, mas não vejo também nada contra, não tem absolutamente nada contra uma simplificação, dado que a necessidade que existia décadas atrás, quando foi feito e acrescentado o do Oeste, entendo que hoje, com a universalização da informação, do conhecimento, enfim, de tudo, né? É um mundo totalmente diferente décadas depois. Eu acho que hoje essa confusão que existia lá no passado não existe mais, né? E talvez facilitasse para a nossa cidade. Enfim, é um assunto que faz parte aí do imaginário praticamente, né? Dos barbarenses. É sempre um assunto controverso, tem gente que é a favor, gente contra. Eu não sou contra mudar, né? Não sou contra mudar, mas gosto do nome da cidade como ela é hoje. Onde eu vou, as pessoas conhecem Santa Bárbara do Oeste, né? Enfim, se for para facilitar, sempre uma discussão saudável. Além da entrevista com o prefeito Denis Andia, outros itens de contexto histórico sobre Santa Bárbara do Oeste estão no especial publicado pelo Liberal. Você também encontra esse conteúdo no portal liberal.com.br. Esse foi o Além da Capa, o podcast do jornal O Liberal. Não deixe de seguir a gente na plataforma que você usa para não perder nenhum episódio. A gente recebe comentários pelo e-mail podcasts@liberal.com.br ou nas redes sociais do Liberal. Os endereços estão na descrição do episódio. A apresentação e edição são comigo, Bruno Moreira. Não demora pra gente aparecer de novo no seu feed.